Como conviver com um ansioso? Viver com alguém que sofre de ansiedade pode ser bastante desafiador. Sabemos que um ansioso ele pode ter pensamentos excessivos, irritabilidade, insônia, apresentar pensamentos no futuro, muitas vezes catastróficos, pode ser inquieto, está sempre se mexendo. Se você lida ou está lidando com uma pessoa ansiosa, aqui nós vamos te dar estratégias práticas e conselhos valiosos para que vocês consigam conviver em harmonia. E aí eu te pergunto, será que é possível conviver com um ansioso e que todos dentro do ambiente consigam conviver em harmonia? Em um ambiente saudável e equilibrado? É claro que sim, né? Embora conviver com uma pessoa ansiosa possa ser desafiador, existem maneiras de tornar a convivência mais saudável. É claro que isso requer, né, uma boa comunicação, empatia, conhecer um pouco sobre a ansiedade e ter paciência. E eu vou te dar 8 dicas maravilhosas que vão te ajudar a conviver com o ansioso. Primeira dica: empatia. Saiba que o ansioso, ele muitas vezes tem algumas mudanças repentinas do humor, mas isso não é proposital, tá? Muitas vezes ele não sabe que ele está tendo essas mudanças de humor. E ora ele se apresenta exaltado, ora desanimado, ora grosseiro. É claro que nesses momentos você não é obrigado a ser maltratado pela pessoa, isso é óbvio, ninguém tá falando isso, né? Mas nos momentos que você perceber que a pessoa estiver alterada, não fique pedindo para ela ter calma, para ela parar de falar, ela tá muito agitada, que ela não precisa se preocupar com isso, para com isso, né? Isso vai deixar a pessoa mais frustrada. A gente não pede para uma pessoa que tá irritada ficar calma, né? Ela não consegue, ela tá ali naquele auge das sensações, né, da irritabilidade. Então não tem como você pedir calma para ela. Nesse momento ela não vai conseguir se acalmar. Que quando você não escuta a pessoa que está passando por esse momento, ela sente como se ela não tivesse com quem contar, se ela não tivesse um porto seguro para ela. Então, o que a gente faz nesse momento? A gente tem que ter um pouco de empatia mesmo, né? Deixa a pessoa falar, escute o que ela tem para falar, porque dessa maneira ela vai conseguir se tranquilizar, se acalmar. E uma das maneiras de poder ajudar essa pessoa é fazer perguntas para ela, né? Por que isso te incomoda tanto? O que isso significa para você? Só assim ela vai conseguir refletir sobre aquele determinado momento que ela teve a crise de ansiedade dela, tá? Segunda dica: comunicação aberta. Como a pessoa ansiosa, ela tá sempre tentando se adaptar ao ambiente, ela tende a colocar a palavra na boca das outras pessoas. Como assim? Quando ela tá tentando se adaptar ali, ela sempre vai pensar na situação e pensar o que pode acontecer naquela situação. Então ela cria respostas para aquele determinado momento. Vamos supor, por exemplo, a gente vai falar, né, de repente numa conversa com o marido, você pensa na situação, né, ou um amigo, no emprego, você pensa na situação e você já pensa no que a pessoa vai falar, né, qual é a resposta? Então você vai perguntar isso, a pessoa já vai responder isso, isso, isso e isso. Antecipa a resposta antes mesmo dela acontecer. Então, nesse momento, o ansioso ele não tem clareza dos seus pensamentos, tá? É como se você tivesse numa pista com um tempo nublado, você não enxerga nada, né? Então, o ansioso é o carro e os pensamentos dele é a nuvem ali, o tempo nublado. Então, perceba que ele não tem clareza ali do que ele está vivendo naquele momento. Então, como em meio a esses conflitos ele fica com os pensamentos embaçados, ele tende a cair em sofrimento, né? Porque ele já está sofrendo com uma coisa que nem aconteceu. Então, o que você pode fazer para ajudar essa pessoa nesses momentos?
Tenha uma comunicação aberta, né, e direta com ele. Quando você perceber que ele está colocando palavras na sua boca ou está criando situações das quais não foi o que você disse, diga exatamente isso. Não foi isso que eu quis dizer, tá? E pontue especificamente o que você queria dizer para ele. Terceira dica: compreender o ansioso. Sabe quando as pessoas chegam pra gente, né, que tem ansiedade, começa a falar: nossa, por que você é tão ansioso assim? Nossa, por que você se preocupa tanto? Nossa, você não para quieto. Ai, para com isso. Ai, não precisa disso. Nossa, por que você fica assim? Ai, deixa disso. O ansioso fica extremamente frustrado e inseguro, porque ele percebe que quem está próximo dele não está compreendendo o sentimento dele. É claro que as pessoas, elas querem ajudar, né, o ansioso nessa situação, e eles fazem esse tipo de comentário porque eles querem tirar a pessoa do sofrimento. Mas não é assim que você vai ajudar, né? Como que funciona para você conseguir ajudar o ansioso? É fazer perguntas, mas de uma maneira correta. Você tem que perguntar para ele o que assusta tanto ele naquela situação. Por que ele tem tanto medo de determinada situação? E se você não tem nada de bom para falar nesse momento, você não sabe o que perguntar, a melhor coisa é você ficar ali, mostrar que você está escutando, e se ele precisar falar, se ele precisar chorar, você está ali do lado dele. E principalmente ele tem que sentir que você não vai condená-lo ou julgá-lo pelos pensamentos dele. É notório que quando o ansioso ele consegue falar, ele se tranquiliza, né? Ele se sente seguro. E muitas vezes as pessoas não têm muita paciência para escutar um ansioso, que a gente sabe que às vezes ele conecta uma história na outra, fica um pouco sem sentido a fala dele, né? É um fiozinho desencapado quando ele está no meio da crise. E a pessoa que está escutando quer que ele termine logo, ou fala: ah, tá bom, termina logo, nossa. Então assim, tem um pouquinho de paciência com ele, né? A empatia é importante. Saiba que ele tá num momento de crise e que ele tá ligando uma história na outra que fez ele ter esse sofrimento. Então, traga ele de volta para a história que ele estava contando, né? Fala: olha, você estava falando de determinado assunto, então vamos focar nesse agora, né? Mas para que ele sinta que você está ouvindo ele de verdade, que você tem esse sentimento de empatia por ele. Quarta dica: paciência e respeito aos limites. Gente, todo relacionamento exige esses dois requisitos: ter paciência e respeito ao limite do outro, né? Você respeita o seu chefe, você cumprimenta e faz favores para as pessoas que estão na rua, escuta às vezes pessoas que estão na rua que você nem conhece. Você acha justo você não ajudar quem está do seu lado, que é o seu companheiro, que é o seu parente, o seu amigo? A gente tem que entender que as pessoas são diferentes, elas pensam de maneiras diferentes, elas enxergam a vida de maneiras diferentes e nós temos que respeitar isso. Quinta dica: apoio emocional. Deixe bem claro para a pessoa ansiosa que você está do lado dela. Ela já tem muitos sentimentos de culpa, de abandono, mas se ela percebe que você tá do lado dela e que você vai ouvi-la, vai deixá-la chorar, sem julgamentos, ela se sente mais segura, ela se sente mais tranquila. Sexta dica: apoio ao autocuidado. Então é muito importante uma pessoa ansiosa e uma pessoa também comum, todo mundo, né? Ter uma vida saudável, hábitos saudáveis, né? Então, faça com que ela perceba algo que ela goste de praticar ou ajude ela a progredir nos treinos, nos exercícios físicos, na caminhada, o que vocês se propuserem a fazer aí, né? Que é importante uma atividade física relacionada aí com a rotina, né? Principalmente de uma pessoa ansiosa. Então, quando ela faz prática de exercícios físicos, tem uma alimentação saudável, né, uma vida equilibrada, mais longe ela vai ficar de compulsões e mais ela vai conseguir se tranquilizar, se autorregular, né, e ficar mais tranquila em relação à ansiedade. Sétima dica: apoio ao enfrentamento da ansiedade.
Então, o ansioso, ele tem técnicas de enfrentamento para conseguir minimizar os sintomas da ansiedade ali no dia a dia. Então, muitos têm a técnica de respiração, outros fazem meditação, outros fazem um exercício físico ou põe música para escutar, né? Cada um tem ali o seu jeito para conseguir se tranquilizar. Mas é preciso que você que está do lado dela respeite esse momento que ela precisa ficar quieta. Algumas pessoas ficam em silêncio, mas se você ficar toda hora perguntando, por que você está quieta? O que foi? O que aconteceu? Ela vai começar a gerar ansiedade nela, porque ela sabe que o momento que ela ficar quieta, ela vai ter que ficar pensando em respostas para te dar, sendo que a única coisa que ela quer é ficar quieta naquele momento. Ou ela escuta uma música e você chega de novo essa música, ou ela tá fazendo técnicas de respiração e você fala, nossa, tá bufando de novo, né? Então, assim, tem um pouquinho de paciência, de entender que ela precisa só daquele momento para relaxar. Assim que ela conseguir relaxar, ela volta ao normal, tá? Ela saiu da crise, ela conseguiu se reestabilizar. Lembre-se que é momentâneo, tá? Ela só precisa daquele momento para se acalmar, depois ela se reestabelece. Oitava dica, última e não menos importante, procure a ajuda de um profissional. Se você perceber que esses sintomas de ansiedade estão causando, sintomas físicos, isso está atrapalhando o bem-estar da pessoa, é lógico, faça com que ela veja que ela precisa de uma ajuda profissional. Então, assim, mostre que a pessoa precisa de uma ajuda, mas sem ser ofensivo, tá? Sem ficar falando, nossa, como você tá louca, nossa, como você tá agressiva, você não era assim, você era um doce de pessoa, o que aconteceu com você? Não faça isso. Mostre para ela, olha, você percebeu que você está mais agressiva? Olha, você percebeu que você está tendo falta de ar? E outros sintomas que ela possa estar apresentando, tá? Com isso, ela vai se sentir segura para de fato olhar e falar assim, realmente, isso não tá legal para mim, eu preciso procurar uma ajuda. E aí vai ser tanto bom para ela, que é ansiosa, para a pessoa que é ansiosa, quanto para você que tá lidando com ela, A terapia ela é muito importante para ajudar as pessoas, Então a gente nesse vídeo explorou estratégias aí fundamentais para você conviver com um ansioso. E lembre-se, que a ansiedade ela é uma batalha pessoal. Então, assim, você não vai conseguir mudar a pessoa, tá? Mas se você estiver do lado dela e mostrar que você está apoiando, isso vai contribuir muito, tá? Que ela fique segura, tranquila, que ela saiba que ela tem uma rede de apoio para contar. Assim a gente consegue construir relações mais fortes, mais saudáveis, Oferecendo apoio inabalável ao próximo. Aproveita, se inscreve no canal, curte o nosso vídeo e eu vou deixar aqui no card um outro vídeo que eu gravei como identificar a ansiedade, tanto em você quanto nos outros, tá? Tá muito legal, assiste lá. Aproveita também, coloque nos comentários se você é um ansioso que consegue ter ajuda, se você é um ansioso que tá nessa luta. Lembre-se que você não tá sozinho, que a gente tá aqui para te apoiar. Eu, como uma ansiosa, quero ajudar muito você a enfrentar essa situação. E ajuda aí também, deixa sua curtida, se inscreve aí no canal e até a próxima.